Olá, alunos, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Dr. Luiz Demétrio e hoje vamos para mais uma aula de Sociologia para o primeiro ano. Aula de número 9, Instituições Totais. E como sempre, vem comigo aqui, aluno, a gente vai fazer uma breve retomada das aulas anteriores. Estamos trabalhando em instituições, vimos até o momento instituição familiar, escolar, os presídios, né? Instituições de reinserção. Né? E estamos vendo agora vimos instituições religiosas e vendo agora as totais. Sempre importante, as instituições, elas são dotadas de regras, de padrões de comportamentos. Com exceção um pouco da instituição família, que tem um caráter um pouco mais informal, mas que depois também se colocam as perspectivas de cada família em termos de suas normas e condutas. As outras, todas as instituições sociais que passamos pela nossa vida, elas são extremamente regradas, extremamente pautadas em critérios pré-determinados e modelos de conduta. Maravilha? Chega lá, aluno. Nesta aula, então, entenderemos as características das instituições totais. Segundo o canadense Erving Goffman, sociólogo, filósofo, um grande nome contemporâneo aí, da sociologia, apesar de ter mais de 30 anos da sua morte, mas é um grande contemporâneo intelectual, ele diz que a interação social traz consigo uma ordem que submete a seus partícipes um conjunto infidável de regras e obrigações. Então, antes de a gente entender propriamente dito o que é uma instituição total, o nome ele não diz muita coisa, instituições totais, o que são essas instituições totais, mas reenfatizando, importantíssimo, reenfatizando, as instituições, elas têm essas questões, conjunto infindável de regras e obrigações. Todas elas, religião, escola, família, reinserção, elas têm os seus dogmas, as suas normativas, e é assim que se faz instituições, porque elas precisam andar, e o ser humano muitas vezes só anda se tiver alguma força que o sancione, que o pressione. Beleza? Interesses da sociologia de Erving Goffman. Instituições totais a base teórica do canadense Erving Goffman. Então, ele é a base dessa instituição. Ele vai dizer o seguinte: a representação do indivíduo exerce na vida cotidiana a regulação das ações e afetos pelos indivíduos, levando em consideração as expectativas que os outros possuem em relação a ele. As técnicas de manipulação e de identidade pessoal que os indivíduos desenvolvem. Pessoal, então vamos lá. Vamos por partes aqui. Por mais que vou colocar mais para o final dos slides as características, eu vou dizer para vocês o que são inicialmente essas instituições totais. As instituições totais, de maneira bastante objetiva, são aquelas instituições em que o ser humano ele está condicionado a ter a sua vida, as suas ações sociais, a sua interação social, a sua sociabilidade dentro de um único ambiente. Quer dizer, ele faz a sua vida naquele ambiente. Como, por exemplo, os próprios presídios, manicômios, monastérios, abadias, conventos, locais aonde, às vezes, missões militares, que às vezes presídios militares, aonde as pessoas elas ficam confinadas por um período inteiro, se não todo o período de sua vida, praticamente, a um determinado local. E ali dentro elas têm os seus graus de sociabilidade e de interação social. Não há nenhum outro tipo de sociabilidade e interação para fora daquele ambiente. Compreende? Então ela vai aprender,
ela vai comer, ela vai interagir, ela vai... tudo dentro de um ambiente só. Por isso que se chama total, porque a sua vida ela é totalizada em um único ambiente. A nossa vida de um cidadão comum, digamos, livre, a gente vai ter as instituições normais. Você tem a tua família, a hora que você acorda, você tem o teu transporte, a hora que você sai, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola, você está com um problema de saúde, você vai para o hospital, você tem, né, você tem o lazer, você vai num parque, você vai no cinema, você vai no shopping, você vê a TV. A gente mescla de ambientes. Mas quando a gente fala em instituições totais, a gente pensa no único ambiente em que o sujeito faz as suas interações e faz, né, a sua vivência, digamos assim, entre aspas, social. Ela não deixa de ser social porque tem outras pessoas, mas os ambientes não mudam. São totalizantes em relação ao indivíduo. Beleza? Vamos lá, alunos? Então, aqui são algumas características em relação a essas instituições que eu passei para vocês agora. Características, a gente vai ver com mais calma ainda, mais detalhadamente, mais para o final, mas são interesses da sociologia de Goffman, né, que vão trazer as características dessa instituição. Turma, fazendo essa introdução para vocês, eu gostaria já de propor uma atividade. Né? Vamos fazer a coisa ficar dinâmica e não ficar parada. Bacana? Vamos pensar comigo essa atividade aqui. Vem comigo aqui. Já parou para pensar sobre a sua identidade pessoal? Articulando essa ideia de Goffman, entendemos que ela é construída socialmente. Ou seja, nossas ações e afetos levam em considerações as expectativas que os outros possuem de nós mesmos. Então pense comigo, quais as ações cotidianas você faz levando em consideração os outros? Pense no atual momento de pandemia. Vou dar para vocês aí uns minutinhos para fazerem essa questão, reflitam bastante, vejam essa introdução que eu passei aqui dos preceitos de Goffman, né, e sobre a ideia geral das instituições totais. Maravilha, uns minutinhos para vocês.
aí, alunos, refletiram, pensaram? Como é que vocês responderam essa questão aí? Uma questão, né, de reflexão. Por isso que eu sempre falo para os senhores, sociologia, ela requer também a interdisciplinaridade. Você precisa do conhecimento filosófico, você precisa do conhecimento linguístico, da gramática do português, você precisa do conhecimento histórico. Tudo isso é importante para você responder questões, né, quando falamos de humanidades. Tá ótimo? Então, nunca pensem na ciência ou no conhecimento como uma coisa única. Sempre como uma coisa conjunta e muito mais ampla. Legal? Vamos lá, vem comigo aqui na 2. Definições de instituições totais. Olha só, uma definição, hein, aluno? Um local de residência e de trabalho onde um grande número de indivíduos em situação semelhante, separados da sociedade, mais ampla por um período considerável de tempo, levam a uma vida fechada e formalmente administrada. Goffman, 2008. Então, essa é uma definição muito importante para vocês guardarem, tá? Porque é bem isso. Quando se passa um indivíduo com os seus semelhantes em um período de tempo muito grande, às vezes, de um determinado ambiente, e aquele ambiente lhe faz a sua vida. Isso é instituição total, isso é totalização da instituição em relação ao indivíduo. Como eu falei antes, presídios, manicômios, hospícios, abadias, conventos, todas essas questões aí, esses ambientes, de fato, são ambientes totalizantes em relação ao indivíduo. Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa sociedade ocidental, importante, hein? Oriente e Ocidente muitas vezes têm uma ruptura grandíssima. Verificamos que algumas são muito mais fechadas que outras. Seu fechamento social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema físico. Goffman, 2008. O que ele quer dizer? Que essas instituições totais, elas não permitem ou condenam saídas, né, de suas instituições. Então, qualquer coisa que você tenha, qualquer tipo de atitude, de sociabilidade que você tenha dentro dela. Sempre lembrando, a gente falou, pessoal, a gente falou que a nossa vida a gente faz dentro das instituições sociais. Família, escola, trabalho, lazer, saúde, transporte, instituições sociais. E você vai se deslocando em relação a elas. A instituição ela é total, você é temporal. Eu sou um professor hoje, daqui a 500 anos vai ter sociologia, mas eu vou estar dando aula para vocês? A instituição, educação, ela vai permanecer. Qual modelo ela vai permanecer, a gente não sabe, mas a instituição ela permanece. As pessoas saem. A instituição, manicômio, presídio, ela vai permanecer. De alguma forma, igual ou não, ela vai permanecer. As pessoas saem. Então, isso é importante. Muito importante a gente entender. As instituições, a gente vai sempre pertencer a elas. Pertencer a elas em distintos momentos da nossa vida. Em momentos, em ambientes distintos. Já em relação a totalizante, todas as instituições estão dentro de uma só. Você fica dentro de um espaço e ali você faz tudo aquilo, né, que qualquer ser humano tem que fazer. Bacana? Vamos lá. Exemplos. Portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, águas, florestas ou pântanos. Isso aqui são exemplos, né, de características visuais. Né? Então, quando você vê um presídio, quando você vê um manicômio, quando você vê uma abadia, você vai ver sempre o quê? Características particulares, né? Portas fechadas, grades, cadeados, paredes altas, né? Às vezes isolamento social, né? em regiões de florestas, de campos, aonde está longe da sociedade industrial, urbanizada. Né? São características, são exemplos típicos, características, né? Visuais, práticas dessas instituições. Esses estabelecimentos são dominados de instituições totais. Como já falei anteriormente, totalizam as ações, as instituições dos indivíduos que a ela pertencem. As instituições totais podem ser enumeradas em 5 categorias. Primeira,
as criadas para cuidar de pessoas que são consideradas incapazes e inofensivas, tais como casos de cego, asilo para idosos, órfãos e indigentes. Então, você pega um asilo, por exemplo, a pessoa ela fica reclusa ali dentro. Ela não tem mais autonomia da sua vida, apesar que ela vai ter que participar das instituições. Ela vai ter que comer, ela vai ter que ter lazer, ela vai ter que se interagir, ter sociabilidade. Ela precisa, às vezes, de questão de saúde, ela tem que ter as questões hospitalares dentro. A pessoa, muitas vezes, ela quer ter contato também com conhecimento, quer dizer, vai ter que ter uma TV, um meio de comunicação, né? Mas esses aqui são criados para cuidar de pessoas que são incapazes, mas que totalizam a vida dela ali dentro. Segundo modelo, locais estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas, né? De si mesmas agora, que são também uma ameaça não intencional para a comunidade, como sanatórios para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários. São pessoas, né, que na filosofia são chamados de amorais. São aquelas que não têm capacidade de ser julgadas moralmente, né? Nem como certo, nem como errado. Mas elas são reclusas, apesar delas também, né, ainda que inconscientemente, pertencerem também, né, às instituições. Elas podem ter fé, ter uma crença, né? Elas têm família, conhecida ou não. Elas têm que ter um conhecimento, estudo. Elas também estão sempre alinhadas à questão da saúde, mas estão reclusas ali por uma questão de amoralidade social e elas interagem dentro das suas condições. Beleza? Terceiro modelo, as criadas para proteger a comunidade contra ameaças e perigos intencionais. Agora mudou, né? Sem se importar muito com o bem-estar das pessoas segregadas, onde se inserem as cadeias penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra e campos de concentração. Então, aí, de fato, os educandários e as prisões são os maiores exemplos dessas questões, aonde a pessoa é reclusa e ela cumpre a sua totalidade dentro daquele espaço de reclusão intencional. Vamos lá? 4. As erigidas com intenção de realizar o modo mais adequado alguma tarefa instrumental, tais como quartéis, navios, escolas internas, campos de trabalho, colônias. Pessoal, regime de internato, às vezes, né, numa escola militar, numa escola de preparação para a vida eclesiástica, em militares, às vezes, né, a marinha, por exemplo, o cara fica no navio, às vezes, 2, 3, 4, 5 meses, né, em alto mar, excluso da sociedade de maneira geral, mas cumprindo também suas normativas institucionais, né, através de meios de comunicação, fala com a família, a pessoa se alimenta, a pessoa tem amigos, a pessoa tem lazer, a pessoa tem que trabalhar, ela tem que cumprir. Então, tem ali dentro, às vezes, também a crença religiosa, tem ali algum culto, alguma missa. A pessoa ela vai vivendo, mas num ambiente restrito. Beleza? Por fim, os estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, que também podem servir como locais de instrução para religiosos, tais como abadias, mosteiros, convento e outros claustros, né? Aí, como eu falei anteriormente, né, a opção da pessoa, ela quer ter aquela vida de resignação e ela se isola e ali ela cumpre a sua perspectiva social de mundo. Bacana, pessoal? Então, vamos lá, né, compreender aqui mais uma fala teórica e, na sequência, vamos dar, né, continuidade. Os estabelecimentos fechados por muros que delimitam o seu território apresentam algumas características distintivas. Os indivíduos internados têm, como parte de suas obrigações, uma participação visível nos momentos adequados às atividades do estabelecimento. Está falando do que aqui? Está falando do centro de detenção. A pessoa internada tem obrigações, ela tem uma participação, ela tem características, ela tem cumprimentos, mas para quem pertence àquele ambiente. Para quem está de fora, não vê aquilo, o detento. Mas o delegado, o agente carcerário, esses, né, eles se deslocam. Né? Esses não são contidos na instituição totalizante. Eles trabalham nela, mas eles saem, se deslocam. O presidiário não. Bacana?
Então, dado isso, vamos lá então para mais uma atividadezinha aí, para compreender essas 5 características, essas 5 possibilidades e para a gente reafirmar, reenfatizar o que são instituições totais. Escolha uma instituição total entre asilos, manicômios, educandários, prisões e enumere as suas características. Pense. Quais são as regras e obrigações dos indivíduos que frequentam a instituição total em questão? Qual é a sua rotina? Existe relação com o mundo externo? Reflitam, pensem aí. Tempinho para vocês.
E aí, alunos, pensaram, resolveram essa? Maravilha! Vamos adiante, então. Vem comigo. Vamos responder agora 2 quiz que eu farei junto com vocês, tá? Objetividade e conhecimento. Primeiro, as instituições totais são responsáveis pela socialização primária dos indivíduos? Reflitam aí, hein? Rapidinho. Vamos pensar juntos. Segundo, Goffman define as instituições totais como locais nos quais o número de indivíduos estão em situação semelhante, separados da sociedade? Essa está fácil, hein? Essa é a grande característica da instituição totalizante. Maravilha? Vamos responder, então? Primeira, as instituições totais são responsáveis pela socialização primária dos indivíduos? Jamais, pessoal. A socialização primária, ela é típica da família. Típica da família. O ser humano não nasce no manicômio, o ser humano não nasce no presídio, ele não nasce na abadia, no monastério, ele não nasce no asilo, né? E mesmo nas creches, nos reclusos de menores, quando não há família, ele nasce em algum outro ambiente em que a sociedade vai determinar seu local, né? Então, está errada. Primária é típico da família. Maravilha? E a segunda, obviamente, que está totalmente certa, porque Goffman sempre vai falar que instituições totais têm a questão de situação semelhante aos indivíduos que a pertencem e são totalmente separados da sociedade. Beleza? Vamos lá, senhores. Agora, na parte final da nossa aula, as características das instituições sociais. Totais. Cada fase da atividade diária do internado é realizada na companhia imediata de um grupo relativamente grande de pessoas, todas tratadas da mesma forma e obrigadas a fazer as coisas em conjunto. A imagem da prisão dos Estados Unidos, né, muda a roupa dos presos por causa daquele seriado, né, Orange is the New Black. Né? Não sei se vocês já ouviram, né? É um seriado interessante também, que mescla um pouco de comédia, drama e tal. Então, tem essas características que são peculiares àquelas instituições. Características, e continuando as características das instituições totais. Todas as atividades são rigorosamente estabelecidas em horários contínuos, de modo que uma leva a outra e toda a sequência de atividades é imposta de cima, por um sistema de regras explícitas e pelo grupo dirigente. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que as instituições totais elas têm um grau de continuidade, de normatização extremamente explícitas. Futuramente, essas instituições elas não vão deixar de existir. Elas podem mudar algumas características em relação, né, à tecnologia, em relação à própria perspectiva social, mas em relação à hierarquia, às normas, às imposições, isso é uma tendência perpétua das instituições. Beleza? E, por fim, ali, né, o controle e a vigilância sobre o conjunto dos internados, sobre a responsabilidade do grupo dirigente, faz com que todos cumpram as normas estabelecidas e, ao mesmo tempo, salientam a infração de um indivíduo no contexto global da obediência visível e constantemente examinada dos demais. Quer dizer, é vigilância. É como eu falei um pouco na aula passada sobre Michel Foucault, quando ele falava do vigiar e punir. São instituições de extrema vigilância, né? E se você foge das normativas, você tem as sanções também bastante veementes. Legal? Pessoal, entenderam então como a sociologia analisa as instituições totais? A compreensão desse sistema é muito importante para a reflexão sobre a liberdade da vida em sociedade. Tranquilo, turma? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Agradeço demais a atenção de vocês, né, o carinho que tenho recebido de vocês aí através das redes sociais. Um grande abraço a todos, né, um abraço Sr. Demetrio para vocês aí e até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem aí.